palavra para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler de Juízes 13 ao 16. Capítulo 13 ao 16. Primeiramente, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, pedimos, meu Deus, peço a Deus que o Senhor abençoe nossa leitura, que nos dê sabedoria para que possamos cada dia mais ser edificados com a Tua palavra. Te agradeço, Deus, por todas as coisas que Tu tem feito na minha vida, por todos os livramentos, pelo milagre da vida, Enfim, Deus. Te agradeço, Deus, por todas as coisas que Tu tem feito nos meus familiares. Te peço, Deus, que o Senhor me ajude a compreender melhor a Tua palavra, que eu possa crescer com a Tua palavra, que eu possa conseguir fazer conforme está escrito na Tua palavra, Pai, que eu possa cada dia mais melhorar, que eu consiga também transmitir a Tua palavra de forma mais clara e objetiva para todos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Juízes, capítulo 13, bora lá. O nascimento de Sansão. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Embora você não tenha conseguido. Peraí. Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. E nenhuma outra bebida. Peraí. Portanto, tenha cuidado. Não beba não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: O senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele.
Então Manoá perguntou: Quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: Sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor. E disse a sua esposa: Com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o Senhor o abençoou enquanto ele crescia. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Peraí. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané, entre Zorá e Estaol. Nossa, que nome mais complicado, né? Estaol. O enigma de Sansão. Certo dia, Sansão estava em Diná e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: Vi uma moça filisteia em Diná. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus, pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: Consiga a moça para mim, e é ela que eu quero. Seus pais não, seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que, na época, dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timná, de repente um jovem leão atacou Sansão, perto dos vinhedos de Timná. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Timná, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois,
quando voltou a Timná para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Timná para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse: Vou lhes pro... Vou lhes... Peraí. Sansão lhes disse: Vou lhes propor um enigma. Se conseguires decifrá-lo durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponham seu enigma. Ele disse: Do que come, do que come, do que come, do que come veio, ah, peraí, do que come veio, nossa, que trava-língua, né? Do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois eles ainda tentaram encontrar a resposta. No quarto dia disseram à esposa de Sansão: Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse. Então a esposa de Sansão lhes disse aos prantos: Você não me ama? Você me odeia? Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: Não revelei o enigma nem não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que ela chorava cada vez que estava com ele. E assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol, do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem errado. Sansão respondeu: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso,
Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, mas veja a irmã, mas veja a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: Dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas. Amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como os cereais, que ainda seria colhido. Também, também destruiu os vinhedos e as olivas. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: Foi Sansão, pois seu sogro de Timná deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher de seu pai. Então os filisteus queimaram vivos a mulher de seu pai. A mulher? Peraí. Ah, tá. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois, foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acompanharam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei, né? É Lei, na verdade, tem um acento ali. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: Viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu. Só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disse. Não, mas os homens de Judá lhe disseram. Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão. Mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-los aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas de seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: Com a queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramate-Lei. Sansão sentiu muita sede Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor.
Por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água, deu um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Aroque, Acore. En-Acore, é isso, né? Que existe em Lei até hoje. Sansão julgou Israel. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Até o 15, é? Não, até o 16, né? Sansão leva embora os portões de Gaza. Certo dia, Sansão foi à cidade de Filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá. E os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com com os dois batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina, que fica em frente de Hebrom. Sansão e Dalila. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Os governantes filisteus, Os governantes filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o que torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novas e ela amarrou Sansão. E ela havia escolhido alguns homens num dos quartos num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arcos de uma vez, como se como se rompe um pedaço de barbante queimado. E não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente, com cordas novas, em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou as cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior, como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim, mentiu, agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Meu, que... Ai, ai, eu era muito inocente, né? Meu Deus do céu. Sansão respondeu: se você... Sansão respondeu: se você tecesse
as 7 tranças, se você tecesse 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e eu prendesse com um fio, eu prendesse com um fino, peraí, eu prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-o com o pino do tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão cortou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: Como você, como você pode dizer que me ama se eu não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda me disse que o que torna tão forte. Os dias, todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até que até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham, mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram, levaram-no para Gaza, onde os prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, seu cabelo começou a crescer de novo. A vitória final de Sansão. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus, Dagom. Nosso Deus nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou a seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A, es- a essa altura, a essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: Tragam Sansão para que nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponham minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava, o templo estava lotado. Todos os governantes filisteus e mulheres, peraí, todos os governantes filisteus estavam presentes, e haviam cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortaleça-me só mais uma, fortaleça-me só
Mas esta vez, permita que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e os outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos.